Olá, muito boa noite. Vamos esperar aí um pouquinho o pessoal entrar. Boa noite, Marlene. Olá, tudo bem? Sempre muito pontual. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu vou contar hoje um pouquinho para vocês sobre o sistema imunológico. Boa noite, vamos dar aí um tempinho só para o pessoal chegar. O pessoal já tá quase aí. Vocês são bem pontuais. Hoje a gente vai conversar um pouquinho aí de como que a cannabis vai agir no sistema imunológico. Obrigado, Marlene. Vocês estão me escutando bem? O som tá bom? O áudio tá nítido? Tá bem audível? Tá muito bom? O vídeo? Me mandem aí, se tiver algum probleminha. Boa noite, Juan. Rogério. Muito boa noite. Que bom. Obrigada. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre o sistema imunológico. Eu vou falar um pouquinho para vocês, primeiro, de como funciona a parte fisiológica, né? Como eu sempre explico para vocês antes. Depois a gente entra um pouquinho nas patologias, né? E eu falo um pouquinho da veterinária, vou falar dos compostos que a gente utiliza aí para quando a gente tá falando de sistema imunológico, tá? Depois no final, tudo que vocês tiverem aí de dúvida, essas coisas, vocês podem ir mandando as dúvidas que forem surgindo durante a live, que no final da live eu volto com comentários e vou respondendo todas essas perguntas para vocês, tá bom? Boa noite, Nathalie. Bom, então vamos lá. Quando a gente fala, né, da cannabis, tudo, eu sempre friso muito para vocês da parte do sistema endocannabinoide, que é aquele sistema que a gente tem dentro do nosso corpo, né? O sistema endocannabinoide é responsável pela produção dos canabinoides endógenos. Então, todo mundo tem uma cannabis interna, tem uma cannabis endógena, né? Que tá responsável aí por fazer várias e várias coisas no nosso organismo, né? Então, regular sono, a gente não ter estresse, a gente ter um bom humor, né? Então, o sistema endocannabinoide, que produz os nossos canabinoides endógenos, eles são responsáveis por manter a homeostase do nosso corpo, né? Então, isso daí eu sempre coloco bastante em postagem pra vocês, e toda live eu sempre começo falando do sistema endocannabinoide, que é muito importante vocês entenderem como os nossos canabinoides agem, pra gente conseguir entender como que os canabinoides da planta vai agir, tá bom? Os fitocannabinoides, né? Que são esses canabinoides oriundos das plantas, tá? No caso, a cannabis. Lembrando que muitos alimentos também que a gente come, por isso que é sempre importante uma dieta balanceada, né? Muitos alimentos que a gente come também vai ajudar nessa produção dos endocannabinoides no nosso corpo. Até tem aí uma publicação sobre a parte nutricional, né? Para o paciente que toma cannabis, que é muito importante. Porque muitas vezes a gente ouve pessoas falando assim, porque pra mim não deu certo o tratamento à base de cannabis. Só que a gente vai ver a alimentação da pessoa, é uma alimentação muito, muito, muito horrível e que não favorece o sistema endocannabinoide, e os fitocannabinoides não conseguem agir nesse sistema endocannabinoide. Boa noite, Danila, tudo bem? Patrícia, todo mundo, Gabi. Então, vamos lá. Sempre que eu começo a falar de como que a cannabis vai agir no sistema imunológico, eu sempre costumo falar que a gente tem uma ação direta e uma ação indireta, certo? Então, assim, falando primeiro em humanos, né, que é sempre a maior questionamento, depois a gente vai entrar na parte veterinária, mas falando em humano, sempre que a gente fala da parte imunológica, tem várias doenças que a gente sempre comenta, né? Então tem AIDS, né? Tanto AIDS quanto HIV, quando ela tá manifestada. A gente tem artrite reumatoide, que
que também é muito importante quando a gente está falando de doenças do sistema imunológico, além das doenças imunes, né? A gente tem também a esclerose múltipla, que é extremamente comum e também está totalmente ligada ali ao sistema imunológico da pessoa, diabetes, né? A gente tem inúmeras doenças que elas são provadas cientificamente, todas essas doenças que eu relatei para vocês agora, é provado cientificamente que já correlacionaram uma deficiência no nosso sistema endocannabinoide que acaba gerando a manifestação de todas essas doenças. Então, quando o meu sistema endocannabinoide ele está desregulado, eu não consigo manter o meu sono adequado, não consigo manter o humor, acaba consequentemente tendo estresse, fadiga crônica, eu não consigo... Enfim, inúmeras coisas no meu dia a dia que vão acabar afetando nessa deficiência desse sistema endocannabinoide, que é esses canabinoides que nós produzimos, e esse sistema, a desregulação desse sistema leva a inúmeras patologias, tá? Dentre elas, todas essas que eu citei para vocês no caso de humanos. A gente já vai falar da parte veterinária, tá bom? Então, por que eu falo que a gente tem que falar quando ela age diretamente e indiretamente no sistema imunológico? Então, diretamente, quando, por exemplo, a gente dá o fitocannabinoide pro paciente e ele já vai lá diretamente agir no sistema imunológico, ou seja, lá no nosso sistema imune, dos cães, dos animais, o nosso, de todo mundo, a gente tem uma abundância de receptores canabinoides. No caso, quando a gente está falando do sistema imunológico, a gente tem vários receptores que vão ser acionados, CB1 e o CB2, tá? Mas a gente tem maior abundância de receptor CB2, tá? Por quê? Porque os receptores CB2, que são esses receptores que vão pegar as moléculas tanto da nossa cannabis interna, quanto do fitocannabinoide ou do sintético, enfim. Esses receptores, eles vão estar captando essas substâncias e vão estar promovendo algum tipo de ação, ou seja, fazendo a regulação desse sistema que está deficiente, tá certo? Então, a gente sempre tem que lembrar muito do CB2. A gente também tem CB1 no sistema imunológico, mas o CB2 vai ser o meu principal receptor que vai estar responsável por promover todas essas respostas do meu tratamento no sistema imunológico do paciente, tá bom? Então, receptor CB2, sempre imunomodulação primária, tá? Primária. O CB1, lembrando que ele é neuromodulação primária, mas isso não significa que eu não tenha receptor CB1, é só que o CB2, ele tá mais em maior abundância, tá? Então, diretamente, porque ele tá agindo diretamente no sistema imunológico. E indiretamente, por que ele tá ligado indiretamente ao sistema imunológico? Eu sempre gosto muito de falar da árvore da vida, tá? Então, imaginem uma árvore. Então, eu tenho a terra, eu tenho a raiz embaixo da terra e acima da terra eu tenho essa árvore. Para quem tá lá no grupo do WhatsApp, para quem tá no grupo do Facebook, a gente já enviou o documento de roteiro da aula de hoje. E no roteiro da aula de hoje, da live de hoje, né, a gente tem a foto dessa árvore totalmente assim desenhadinha para vocês, explicando, bem bacana para vocês entenderem bem, tá? Mas a gente vai ter que usar um pouquinho da imaginação então agora. Então imaginem uma árvore. Tudo que eu tenho abaixo da terra, ou seja, a raiz dessa árvore, são as raízes dos nossos problemas, tá? Então é onde a gente começa a ter problema que vai desencadear em um monte de doença, que vai ser a nossa árvore, as nossas folhas, né? Que serão essas doenças. Então, qual que é a raiz do nosso problema? E aí que entra a resposta do ligado indiretamente ao sistema imunológico. Então, a raiz dos nossos problemas é, por exemplo, estresse. Por quê? Porque o estresse, ele vai gerar, lá na raizinha do estresse, ele vai gerar uma florzinha na nossa árvore da vida. O que é esse estresse? As pessoas que sofrem muito estresse, além de desenvolver inúmeros problemas,
a gente tem uma desregulação do sistema imunológico. Então, um paciente estressado, ele tem um maior déficit no problema, na parte imunológica desse paciente. Má alimentação. Quando eu tenho uma má alimentação, por exemplo, meu corpo sofre. Eu estou estressando o meu organismo. Se eu estou estressando o meu organismo, eu posso desenvolver problemas imunológicos. Inflamação. Inflamação está totalmente ligada à parte imunológica também. Se eu tenho uma inflamação no nosso corpo, a gente vai ter que ter uma resposta do nosso sistema imune para estar corrigindo, ajudando, né? Tendo a resposta que a gente tem que ter, tá? Então, por exemplo, ansiedade. Um paciente que ele é muito ansioso, ele acaba tendo um efeito colateral na parte do sistema imunológico, porque a gente está passando um estresse para o nosso organismo. Então, estresse, má alimentação, inflamação, ansiedade, está totalmente ligado ao nosso sistema imunológico. Se a gente está passando por tudo isso, a gente está gerando alterações no nosso sistema imunológico. Então, às vezes uma coisa nada a ver com a parte imunológica em si, a gente acaba tendo inúmeros reflexos, tá? Então, por exemplo, um indivíduo que ele tem falta de sono, ele consequentemente vai ter um estresse. Ele tendo estresse, ele vai mexer na parte imunológica, tá? Então, são coisas indiretas que a gente também tem que olhar que o paciente pode estar passando, que o paciente pode estar sofrendo e por isso está dando todas aquelas alterações no sistema imunológico dele. Então, por exemplo, o paciente com falta de exercício, uma coisa que é extremamente importante quando a gente fala de sistema imunológico são pensamentos tóxicos. Às vezes as pessoas nem imaginam, mas a gente ter pensamentos tóxicos é uma coisa que vai causar um estresse, porque vai causar ansiedade, vai estressar, a pessoa não vai comer direito muitas vezes. Então, uma questão psicológica, né, no nosso paciente humano, a gente acaba tendo reflexo no nosso sistema imunológico, porque vai gerar todas essas consequências, todas essas sobrecargas para o nosso paciente, tá? E, obviamente, quando a gente fala de problemas imunológicos, né, no sistema imunológico do paciente, a gente também tem que lembrar que existem causas genéticas, doenças genéticas, que também vão acabar causando e não estão ligadas a todos esses problemas. Mas essas são as principais raízes dos nossos problemas. Quando a gente tem esses problemas que eu citei para vocês, então vamos lá: estresse, má alimentação, ansiedade, inflamação, falta de sono, falta de exercício, as questões genéticas, os pensamentos tóxicos, eu vou gerar na minha árvore da vida um monte de folhas. E quais são essas folhas? Então, são as doenças imunológicas, são as doenças cardiovasculares, são as doenças psicológicas, depressão, por exemplo, síndrome do pânico. Que mais que eu posso ter? Eu acabo tendo a queda da imunidade, como eu já falei para vocês. A gente acaba tendo toda a desregulação do nosso sistema endocannabinoide, tá? Porque é esse sistema que está responsável por balancear todos esses níveis, por tudo isso que eu falei para vocês, não haver estresse, não haver falta de sono, ter um bom apetite, então consequentemente eu não vou ter uma má alimentação. Tudo isso está sendo corrigido ali para o nosso sistema endocannabinoide. Então, quando esse sistema endocannabinoide começa a ficar muito sobrecarregado por tudo isso, a gente acaba tendo essas doenças. Então, fadiga crônica, diabetes, pressão alta, alergias. As alergias estão totalmente correlacionadas com isso também, tá? Então, é muito importante a gente sempre pontuar isso. Depois, deem uma olhada lá nesse arquivo que eu citei para vocês, da Árvore da Vida, que a gente vai disponibilizar. Se você não tá no grupo do WhatsApp, não tá no grupo do Facebook, se você quiser entrar no nosso grupo, é só mandar uma mensagem pra gente ou colocar aqui nos comentários que a gente adiciona vocês. E se vocês não quiserem participar do grupo, quiserem o artigo, quiserem esse documento que eu tô falando pra vocês, que eu preparei pra vocês hoje, tem 4 artigos científicos, tá recheado de conteúdo pra vocês, é só solicitar aqui que a gente envia pra vocês, tá bom? Então, assim, quando a gente tá falando em relação aos fitocannabinoides, né, os canabinoides da planta, os canabinoides endógenos, quando a gente está falando do nosso sistema imunológico, a cannabis, ela também vai agir muito nos processos bacterianos. Então, por exemplo, o paciente que está passando por um suporte
de antibiótico-terapia, então que ele tá recebendo tratamento para bactéria, para vírus, para fungo, e a gente entra com os fitocannabinoides, os fitocannabinoides vão dar também potencializar a ação desses medicamentos agindo no nosso sistema imunológico, tá? Então a gente vai agir diretamente e indiretamente dessas formas que eu citei para vocês, tá bom? Então, no arquivo que eu preparei para vocês, eu coloquei 4 artigos científicos, que nem eu falei para vocês, e eu vou falar brevemente sobre esses 4 artigos científicos. Nesses 4 artigos científicos, eu falo da ação dos canabinoides envolvendo o sistema imunológico, tá bom? Então, o primeiro artigo, olha só, ele fala sobre o potencial do tratamento dos canabinoides nas doenças imunológicas. Então, fala de várias doenças imunológicas. Ele cita onde que vai agir, então vai estimular o receptor CB2, que está presente lá no sistema imunológico. Ele mostra cientificamente como tudo isso vai agir para vocês, tá? Então confiram o arquivo que tá bem bacana. O segundo artigo científico que eu coloquei para vocês nesse arquivo, que eu preparei nesse material para vocês, mostra as respostas imunológicas que a gente tem quando a gente administra o canabidiol para os pacientes. Então, a Plantando Conhecimento está colocando aí para vocês nos comentários, tá? Esses artigos científicos que eu tô falando para vocês. Ela colocou também o link para acessar o nosso grupo do WhatsApp, para vocês terem acesso a esses arquivos também, tá? Então, eu falei para vocês do artigo 1, ela enviou aí, o artigo 2, que é essas respostas imunológicas reguladas pelo canabidiol, pela cannabis, tá? O artigo 3, que eu separei para vocês, é um assunto muito importante nos dias atuais aí que a gente tá vivendo, mas é a resposta do tratamento à base de cannabis em cima do vírus do Covid, tá? Então, eles pegaram lá os pacientes, eles começaram a estudar a resposta da cannabis junto de tudo que tá acontecendo pro Covid, né? Carol, mas o que tá relacionado aí o Covid com o sistema imunológico? Fazendo tudo isso que eu já falei para vocês, acionando os receptores CB2 lá da parte imunológica do paciente. Além disso, o paciente que está com Covid, é muito importante ele manter sem ansiedade, ele manter a sanidade mental ali, que tudo isso está influenciando. Então, o estresse que o paciente com Covid vai passar, só dele já saber que ele tá com Covid, já entra naquela paranoia, já entra naquele ataque de ansiedade, naquela síndrome do pânico, piora a depressão. Então, a cannabis, ela vai entrar nessa parte, dando todo esse suporte pro paciente. Então, nesse artigo científico, fala de tudo isso, tá bem bacana. Tem bastante conteúdo nele para vocês darem uma olhada. Então, o que a cannabis vai agir no paciente com Covid? Além de aliviar a inflamação pulmonar que esse paciente vai ter, ele dá todo o suporte imunológico para a parte do vírus, das bactérias de infecção secundária, que isso pode acabar gerando uma pneumonia, as complicações do Covid, vai agir relaxando o paciente, tirando a ansiedade do paciente, vai agir melhorando o apetite, porque muitas vezes o paciente que está internado ou que está passando pelo processo do Covid, ele está com falta de apetite, então vai ajudar nessa questão. E o principal é melhorar o humor, porque o paciente vai estar passando por também sintomas depressivos por causa do coronavírus. Vai melhorar todas essas questões aí que eu já conversei com vocês, tá? Então esse arquivo ele tá fantástico e a Ju depois aí vai mandar aí pra vocês tudo certinho, tá? A Ju que me ajuda a gerenciar aí o Plantando Conhecimento, tá? No artigo 4, que eu disponibilizei para vocês também, a gente está falando já da parte de imunossupressão. Então, quando a gente está falando das doenças do sistema imunológico, é muito importante da gente falar daquelas doenças que causam imunossupressão no paciente, tá? Seja viral, seja bacteriana, ou seja do próprio sistema, uma esclerose múltipla, seja um pênfigo, um lúpus, seja
qualquer doença aí que vai causar essa queda no sistema imunológico ou essa exigência do nosso sistema imunológico. Nesses casos dessa parte de pênfigo, lúpus, essas coisas do tipo, eu disponibilizei o artigo 4 que a Ju acabou de mandar aí, vai mandar abaixo disso, né? Que é o estudo que mostra que o canabidiol, ele provoca uma apoptose, então ele induz a uma apoptose das células do meu sistema imunológico que estão defeituosos, tá? Então, é bem bacana também. Então, esse artigo mostra toda essa parte de como vai agir na imunossupressão causada por essas doenças, tá bom? Então, ele vai lá, ele age acionando o mecanismo de apoptose, essas células elas morrem. E quando a gente fala desse sistema de apoptose, ou seja, a morte celular programada, né, para quem é da área da veterinária e conhece muito bem, quando a gente fala disso em câncer, tumor. Então é muito importante a gente ter sempre essa renovação celular para a gente não ter uma replicação doente dessas células e a gente acabar provocando um tumor, um câncer ou algo do tipo no paciente. Tá bom? Em casos de HIV também ajuda bastante, tá? Eu vou citar aí o HIV para vocês, tanto o HIV quanto a FIV do paciente felino, né? Imunodeficiência felina, aí que a gente acaba associando a AIDS também, tá? Que é a AIDS felina. Então, assim, tudo que a gente precisa provocar essa resposta do nosso organismo, que eu tô contando pra vocês, a gente vai depender tanto da dose, ou seja, se eu quero causar uma estimulação do sistema imunológico do meu paciente, ou se eu quero causar uma imunossupressão desse paciente, eu vou agir nesse sistema em particular, tanto escolhendo adequadamente os meus canabinoides, né? Então, lembrando que a gente não tem só o CBD, a gente não tem só o THC, a gente tem inúmeros, mais de 400 compostos e um monte de compostos que a gente ainda nem descobriu, a gente ainda nem conseguiu estudar completamente, tá bom? Então, a gente usa os canabinoides adequados para cada doença. Então, a gente tem um canabinoide adequado para uma imunossupressão, a gente tem um canabinoide adequado para estimular o sistema imunológico. Então, a gente pode agir nos dois polos. Olha só que loucura. Então, enquanto com o mesmo composto, com uma dose baixa, eu estou estimulando, com o outro composto, às vezes até com o mesmo composto, em uma dose mais alta, estou causando uma imunossupressão. Assim como eu relatei para vocês que o THC em baixa dosagem, ele é ansiolítico, ou seja, ele retira a ansiedade. E ele, em altas dosagens, ele é ansiogênico, ou seja, ele causa ansiedade. A maioria das pessoas que acabam tendo um primeiro contato com a cannabis, elas acabam tendo um contato negativo, que eles falam que entraram naquela bad trip, né? Que é aquela paranoia, aquela loucura. Por quê? Porque ela acabou entrando em contato com uma cannabis com alto teor de THC e entrou em ataque de ansiedade. Quando a pessoa começa com ataque de ansiedade, começa a pensar besteira, começa a imaginar um monte de coisa ruim, aí entra naquela famosa bad trip. Então, tudo é dose, né? É o que a gente costuma falar. O que diferencia um veneno de um medicamento é a dose, tá? Então, esses dias até eu tava relembrando, porque uma das primeiras palestras que eu dei em grupo de estudo, essas coisas do tipo, foi como que se usa o veneno da jararaca, a Botrops, para fazer medicamento para baixar a pressão. Olha só, o captopril, que é vendido aí em todas as farmácias, ele é feito da extração do veneno da Botrops jararaca. Então, o que diferencia um veneno de uma cobra que é extremamente perigosa e provoca muitos óbitos, que é a jararaca, eu extraio esse veneno e faço o captopril, que milhares de pessoas tomam. Então, tudo é dose, gente. Então, a cannabis, ela tem que ser na dose adequada, por isso que é muito importante a gente sempre falar de ser acompanhado o tratamento por um médico, né? Pra gente conseguir
dar esse suporte pro paciente, porque inúmeras vezes eu vejo gente que compra óleos aleatórios, se trata sozinho e depois manda mensagem falando que não teve uma boa experiência, que não gostou, isso e aquilo, e quando a gente faz a orientação adequada para esse paciente se encontra no tratamento. Então, a gente também tem que se ligar muito nisso, tá? Falando então dos canabinoides, né, que eu tava falando pra vocês, tem canabinoide que induz o sistema imunológico, que deprime o sistema imunológico, tudo, então a gente vai falar agora dos canabinoides, tá? Podem mandar as perguntas aí que depois eu vou responder tudo pra vocês. Então, o primeiro canabinoide, obviamente, que a gente vai conversar, a gente sempre tem que começar pelos clichês, né? Mas a gente vai falar do CBD, que é o canabidiol, né? Então, o CBD, ele vai ter a ação tanto direta, que é aquela ação que eu já contei pra vocês, quanto a ação indireta, tá? Quando a gente fala de ação direta, o CBD ele vai agir como imunomodulador. Então, ele vai lá no meu sistema imunológico, ele vai se ligar aos receptores CB2 que eu tenho no meu sistema imunológico e ele vai provocar a Ju mandando aí pra vocês no comentário, CBD, canabidiol, pra vocês irem pegando os termos, tá? Então, ele vai agir diretamente porque ele vai no meu sistema imunológico, ele vai acionar esse receptor CB2 e esse receptor CB2, ele vai ter uma ação ali de estimular o meu sistema imunológico, tá bom? E por que ele também age indiretamente no meu sistema imunológico? Porque o CBD, o canabidiol, ele pega um paciente, por exemplo, que tem uma ansiedade e a ansiedade provoca alteração no sistema imunológico e ele vai acalmar, ele vai retirar a ansiedade, ele é um ansiolítico. Se eu tô tirando a ansiedade do meu paciente, eu tô tirando estresse. Tirando estresse, eu vou estar regulando o meu sistema imunológico, tá? Então, ele funciona diretamente e indiretamente. O meu paciente que tem um distúrbio de sono, que não consegue dormir corretamente, que sou eu ultimamente com meu neném recém-nascido, né? Não tô conseguindo dormir direito. O paciente que ele tá passando por um distúrbio de sono, ele tá gerando um estresse no organismo dele. Esse estresse vai balancear totalmente o sistema imunológico dele. Ele vai estar com o sistema imunológico mais baixo, ele vai estar predisposto a contrair mais doenças. Se ele entrar em contato com o Covid da vida, ele vai ter de uma maneira, o paciente imunossuprimido, ele vai ter uma maior gravidade da doença, possivelmente, enfim, depende do sistema de cada um. Então, a gente sempre vai ter essa ação direta e indireta dele, tá bom? Falando agora em relação ao THC. De novo, né? A gente entra na questão estresse. Então, o THC, ele, em baixas dosagens, ele é ansiolítico, né? Então, ele vai diminuir a ansiedade. Diminuindo a ansiedade, ele vai ajudar no meu sistema imunológico. Dani, você mandou aí, Carol, te admiro muito. Um beijo, Dani, tô com saudade de você. Então, ajuda nessa questão também da imunidade. O paciente que tem insônia, ele tem estresse, né? Porque ele vai ter o distúrbio de sono, já entra no mesmo quadro lá que eu falei pra vocês do CBD. Então qual composto eu vou escolher pra fazer o tratamento? Eu vou escolher um óleo rico em todos os compostos. Eu não vou escolher um composto, eu vou escolher todos os compostos, tá? Meu óleo tem que ser rico em tudo. Ele tem que ter o CBD para ajudar, ele tem que ter o THC para potencializar também esse tratamento e ele pode ter o CBN, tá? Que é o canabinol. Não sei se vocês já conhecem, eu já citei eles em outra live aí para vocês também, tá? Mas o CBN, ele vai agir diretamente e diretamente no meu sistema imunológico. Então, por que ele vai agir indiretamente no meu sistema imunológico? Porque o CBN, ele tem uma grande ação sobre a insônia. Então, é a mesma coisa, privação de sono, estresse levando a alteração do sistema imunológico. Se eu dou CBN para o meu paciente, eu melhoro o sono dele e retiro essa insônia do paciente. O paciente consegue começar a dormir melhor, tá? Então, eu não tenho que
pego aquele paciente que toma Rivotril, por exemplo, conheço muito caso, que toma Rivotril para melhorar sono, para dormir mais fácil, porque passa por um processo. Para que eu vou dar um medicamento como Rivotril, que é tarja preta, que é um medicamento perigoso para o meu paciente, se eu posso tratar ele com cannabis, que é um fitoterápico e é uma planta que a gente poderia estar cultivando aí em todos os quintais, não é verdade? Que infelizmente o pessoal quer fazer uma patente de uma planta. Não tem como fazer uma patente de uma planta, né, gente? Mas não cabe a mim agora falar disso. E o CBN, ele vai agir também diretamente, porque o CBN, ele tem muita afinidade, mas muita afinidade com o receptor CB2. Tá? Então, lembra que eu falei pra vocês que o receptor CB2 está em grande abundância lá no meu sistema imunológico? Então, se eu dou o CBN para esse paciente, eu acabo fazendo com que esse paciente melhore o sistema imunológico, balanceie esse sistema imunológico e consiga aí tanto passar por um processo bacteriano, um processo viral, um processo fúngico, tanto na questão da imunidade quanto no suporte que o óleo de cannabis também dá para isso. Então ele também é bactericida, ele também é viricida, ele também é fungicida, tá? Mas a gente tem que saber muito dos compostos, porque, que nem eu falei para vocês, são mais de 400 compostos na cannabis e cada um vai agir para uma coisa, tá? Além dos canabinoides, o que mais que eu tenho no meu tratamento com cannabis? Lembra que eu postei pra vocês sobre terpenos? Não sei se vocês sabem o que são terpenos, mas terpenos, eles são compostos aromáticos que vão causar determinadas coisas no nosso organismo. Então, por exemplo, assim, o óleo de lavanda. O óleo de lavanda é calmante, ele é utilizado na aromaterapia e ele também está presente na cannabis, né? O terpeno, que quer dizer o cheirinho, tá? Que é liberado, aquele cheirinho característico quando a gente corta uma laranja, sabe? Que sobe aquele cheirinho cítrico. É um terpeno que tá sendo responsável por esse composto aromático que a gente tá sentindo. Então, na cannabis eu tenho inúmeros terpenos. E cada terpeno, cada tipo de terpeno, ele é responsável também por uma coisa no meu organismo, né? Por uma ação no meu organismo. Então, quando eu tenho um óleo com CBD, THC, CBN, que nem eu falei pra vocês, e a gente coloca, por exemplo, escolhe um terpeno de mirceno. O que é mirceno? Mirceno é o composto aromático, por exemplo, da manga. Eu coloquei pra vocês aí um post que a Ju vai mandar o link pra vocês, tá lá no feed. O mirceno é o composto aromático presente na manga, que ele tá responsável por melhorar o sistema imunológico e, olha só, intensificar os efeitos do THC, tá? Isso é muito importante porque se eu tenho um terpeno de mirceno no meu óleo, com uma menor dosagem de THC, eu vou ter um efeito muito melhor. Ou seja, vamos supor, falando aqui de números nada a ver de miligramagem, tá bom? Vamos supor, se eu tenho um óleo só com THC, eu preciso, para ter o efeito no meu paciente, eu preciso de 100 miligramas, vamos supor, tá bom? Se eu tenho o THC com o CBD, eu vou precisar de menos miligramas de THC para ter o efeito que eu quero. Então, eu vou precisar, por exemplo, de 50 miligramas de THC. Porque os dois juntos, né, todos os canabinoides juntos, eles são mais fortes. Se eu coloco um terpeno de mirceno, que ele intensifica ainda mais o THC, eu vou precisar, vamos supor, de 30 miligramas de THC. Então, eu acabo precisando de uma menor dose. E, consequentemente, é menos compostos no meu organismo. É menos medicamento. Quanto menos, mais é melhor, né? Então, muitas vezes, menos é mais. Então, é o que eu sempre falo pra vocês. Tudo que a gente puder colocar no nosso óleo, que vai intensificar os efeitos do nosso óleo,
menos medicamento, menos composto eu preciso ficar colocando no organismo. E é esse o foco do nosso tratamento, tá? A gente já tá optando por um tratamento natural justamente por uma menor sobrecarga, por menos quantidade de medicamento no nosso organismo, tá? Se eu coloco, por exemplo, outro terpeno que se chama o beta-cariofileno, por exemplo, ele é o terpeno composto no orégano, tá? Que dá aquele cheirinho terroso do orégano. Quando eu coloco, eu combino o meu óleo com beta-cariofileno, eu acabo tendo um maior suporte no sistema imunológico. O beta-cariofileno, ele age diretamente no meu sistema imunológico, dando esse suporte. Então, olha só quantos compostos que a gente pode ter em um único óleo, que vai agir em todo esse sistema. Eu vou ter o CBD, eu vou ter o THC, eu vou ter o CBN, eu vou ter o mirceno, eu vou ter o beta-cariofileno, e as pessoas acham que óleo de cannabis é só CBD. Ah, porque o THC é horrível. Gente, é mito, tá? O THC tem um papel extremamente importante no meu tratamento, no meu óleo. Eu preciso de THC em todos os óleos. Ah, mas meu filho tem ataque epilético, ele toma um óleo só de CBD. Tem que ter tudo, tá? Tem que ter tudo. Porque lembra que eu falei pra vocês que os compostos juntos, eles são mais fortes? Quanto mais composto junto, menor miligramagem eu vou precisar para tratar aquele paciente. Melhor vai ser o meu tratamento, melhor vai ser minha resposta, melhor meu sistema imunológico vai responder a todo esse tratamento, mais fácil meu organismo vai regular os canabinoides endógenos, né? Então, os canabinoides que nós temos dentro do nosso corpo. E um melhor sucesso terapêutico eu vou ter para os pacientes, tá bom? Agora que eu falei da parte humana, que eu falei dos compostos, que eu falei como que age, que eu falei tudo isso para vocês, a gente vai falar, obviamente, da parte veterinária, né? Então, como que eu vou ajudar na parte veterinária do meu paciente? O meu paciente pet, assim como já falei para vocês das aplicações em humanos, o meu paciente pet, tudo que eu preciso de um suporte imunológico eu posso aplicar para ele. Ah, Carol, então eu posso usar para aquele gato com rinotraqueite? Sim. Aquele gato com rinotraqueite, ele não precisa só do antibiótico, ele não precisa só, às vezes, de uma elisina, ele precisa também de um suporte imunológico. Eu preciso estimular o sistema imunológico do meu paciente que está passando por um processo bacteriano, por um processo viral, por um processo fúngico, para ele ter uma melhor resposta do tratamento. Então, posso passar por uma rinotraqueite? Sim, deve passar. Posso passar por uma esporotricose, que é super chato o tratamento, né? Que é aquele funguinho do gato. Excelente, ele tem um ótimo suporte também para essas doenças. Eu vou tratar só com o óleo? Não, o óleo é o meu tratamento adjuvante. Tá? Então, ele é um suplemento. Gente, lá nos Estados Unidos, o óleo é considerado como um suplemento. Tá? Então, em muitos lugares, você não precisa nem de receita para comprar o óleo. Então, voltando aos gatos. Como mais eu posso ajudar o meu paciente felino? FIV, que é a imunodeficiência felina. Eu não falei para vocês que tem ação para AIDS humana? Então vai ter ação também para AIDS felina. Vai ajudar o sistema imunológico do meu paciente. Aquele paciente felino que é portador de coronavírus, que a gente tem a mutação do coronavírus no corpo e desenvolve a PIF, né? Que é extremamente... leva a taxa de óbito é extremamente alta e a gente tem uma enorme casuística na clínica, na rotina clínica. Vai ajudar? Também vai ajudar. Vai frear a PIF? Não vai frear a PIF, né? Porque a gente sabe que PIF é complicado. Mas ele vai dar uma boa qualidade de vida para o meu paciente. Então, em casos, por exemplo, de herpes vírus, a gente precisa de um suporte imunológico para aquele paciente felino. A gente pode utilizar o óleo também para fazer esse suporte imunológico nele. Então, eu tava falando para vocês da rinotraqueite. O que mais que o meu óleo pode ajudar na rinotraqueite, além do suporte imunológico? Ele pode ajudar na inflamação pulmonar. Ele pode agir como broncodilatador, ajudando a respiração, né? Ele vai ajudar a tirar o incômodo do meu paciente felino também, tá? Que muitas vezes acaba
refletindo em outros problemas para ele, tá? E no meu cão, o que eu posso tratar? Eu posso tratar o pênfigo, eu posso todas essas doenças que causam imunossupressão. Então, sinomose, gente, para quem faz tratamento com para sinomose, a gente tem tanto a ação da cannabis para sequelas, quanto no tratamento, no suporte imunológico, ajudar nesses processos virais, nos casos de bronquite, sim, nos casos de bronquite, Marlene, também. A bronquite, ela não vai causar uma inflamação pulmonar. Eu tenho no e-book gratuito que eu disponibilizei para vocês, quem não tiver o link é só pedir. No e-book gratuito, eu coloquei para vocês que antigamente, lá em 1900, 1920, 1930, no Brasil, ele era vendido umas cigarrilhas. Gente, tem foto, é incrível. Era vendido umas cigarrilhas de cannabis e na descrição dela estava escrito que os cigarros eram indicados para asma. Asma, tosse, então bronquite também, todos os processos pulmonares. Por isso que a cannabis ela está sendo bem vista agora para o coronavírus, porque também ajuda nessa inflamação pulmonar, além do suporte de ser viricida, né? Ou seja, de ajudar ali no combate do vírus, ele também vai ajudar nessa inflamação pulmonar, vai agir na parte psicológica, melhorando o humor, tirando o estresse, melhorando a síndrome do pânico, a depressão, que vai acabar causando por causa dessa doença, né? Sim, os cigarros índios, você leu meu e-book, tá? Então, quando a gente fala na parte veterinária, a gente pode utilizar para tudo que a gente precisa da parte imunológica. Meu paciente está passando por uma quimioterapia que abaixa o sistema imunológico dele. Posso utilizar? Deve utilizar, tá? Então, dos itens que eu queria explicar pra vocês antes da gente bater um papinho, dos itens que eu queria explicar pra vocês era isso. Espero que tenha ficado bem elucidado aí pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois vocês podem me mandar e não esqueçam de pegar o arquivo digitado sobre essa live, tá? Eu vou voltar aqui um pouquinho nos comentários pra gente poder conversar sobre umas perguntinhas aqui que foram feitas. Então, se você tem alguma pergunta, já aproveita pra mandar aí, que eu já vou responder tudo antes da gente encerrar a live, tá bom? Então, a Marlene, né, na hora que eu tava explicando lá da árvore da vida, que eu falei que o estresse, a inflamação vai acabar causando inúmeras doenças. Sim, Marlene, a fibromialgia tem muita ligação com a depressão. Porque, gente, ninguém gosta de sentir dor. Ninguém gosta de sentir dor. Se eu tenho um paciente que sente dor, eu vou ter alteração de sono, eu vou ter alteração de humor. É um saco sentir dor, não tem como. E obviamente que tem toda a questão psicológica envolvida na patologia que eu tô passando, no processo que eu tô passando. Então, se eu tô passando por uma fibromialgia, eu vou desenvolver uma depressão. E muitas vezes a depressão desencadeia a fibromialgia também. Tá totalmente uma coisa ligada à outra. Então, todas as doenças do nosso organismo estão ligadas umas nas outras. E principalmente devido a estresse. Principalmente, tá? A Virgulina falou que tá com todos esses sintomas quando eu tava falando de todos os sintomas lá da árvore da vida, né? Estresse, má alimentação, inflamação, ansiedade, falta de exercício, que aí acaba gerando, né, todo esse desbalanceio aí no nosso sistema endocannabinoide. E o nosso sistema endocannabinoide fica deficiente. Sistema endocannabinoide ficando deficiente, eu perco a homeostase do nosso corpo, que é o equilíbrio do nosso corpo, e acabo desenvolvendo inúmeras doenças, tá? Deixa eu ir pro próximo comentário aqui. A cannabis também ajuda em casos de vitiligo? Olha, a gente precisa ainda estudar um pouquinho sobre os artigos científicos nessa parte de vitiligo. A gente vai agir na parte imunológica do paciente, mas em relação a essa
falta de melanina, né, que o paciente vai tendo, esse depósito de melanina aí, a gente acaba não conseguindo atuar, tá? Mas eu ainda não tenho muito conhecimento na área para te afirmar, especificamente em vitiligo, tá? Mas eu vou estudar e a gente aborda isso nos stories depois, tá? Sobre vitiligo. Em casos de HIV, também ajuda? Sim, ajuda, que nem eu falei, tá? HIV e AIDS, né, que é quando a gente tá com o vírus incubado ou quando a gente tem ela manifestada, assim como em FIV, que é a AIDS felina, tá bom? FeLV também, tá? Por quê? A FeLV, ela é a leucemia viral felina, tá bom, gente? Pra quem não conhece, é uma doença muito comum dos gatinhos. A FeLV, ela também vai ajudar, porque ela vai dar o suporte imunológico pro paciente e ela vai ajudar na questão da leucemia em si, né? Da leucemia em si, tá bom? Como saber a dose, né? Porque começaria com uma gota, com uma concentração baixa e vai aumentando. Sim, sempre. Medicina da observação. Começa com uma gota e vai aumentando tanto as gotas quanto as frequências. E vai acompanhando por exames, vai acompanhando a própria resposta mesmo do paciente, que a gente vai chegar lá na dose terapêutica dele, tá bom? Acompanha com hemograma? Sim, acompanha com hemograma, tá? Sempre. Obviamente que depende da doença que a gente estiver falando, né? Mas você tava falando, nessa hora você mandou a pergunta, a gente tava falando sobre as doenças imunológicas, né? Imunossupressivas aí. Então, vai acompanhando sim, tá bom? Vou mandar o seu sobrinho aí, viu, Marlene? Dani, eu vou fazer um TikTok. Pode deixar, depois eu te mando. Açúcar compete com receptores CB1, CB2, por isso que é ruim? Sim. Né? Na verdade, assim, a gente tem que ter a alimentação mais saudável possível. Quanto mais saudável a alimentação for, melhor é a minha resposta com a cannabis, tá? Com o meu tratamento. Lembra que eu falei pra vocês que quando a gente tem ressaca, eu acho que eu falei isso na live anterior, quando a gente tem ressaca, a gente acaba tomando muito açúcar, né, glicose, coisas do tipo. Quando a gente tem uma ressaca de cannabis, a gente também tem que fazer esse suporte de glicose para o paciente, porque realmente o açúcar vai cortar os efeitos tanto dos nossos canabinoides endógenos quanto dos fitocannabinoides, que são esses canabinoides que a gente tá dando pro paciente, tá bom? Então, açúcar corta o efeito, comidas gordurosas corta esse efeito, então os chocolates vão entrar aí nisso, Coca-Cola, industrializados, tá? Alimentos com transgênicos, então a gente sempre tem que estar ligado, não só quando a gente tá fazendo tratamento com cannabis, né? Mas a gente tem que estar ligado com alimentos transgênicos de forma geral. Então, que nem eu falei pra vocês, já tive reclamação de pessoas, humanos, né? De pessoas que falaram que o tratamento com cannabis não estava dando certo. Quando foi indagado sobre alimentação, você via que tinha aquela alimentação péssima, você pede para suspender tudo, passar uma semaninha tomando cannabis e comendo a alimentação correta, o óleo passa magicamente a fazer efeito. Aí você fala, tá aí, ó, tá vendo? Então é muito importante, né? E não só para o tratamento com cannabis. Uma alimentação balanceada não vai entrar naquele quadro de má alimentação que eu falei para vocês, de falta de nutrientes, que tá lá na minha raiz dos meus problemas, lá na raiz da vida, e aí, consequentemente, eu não vou ter todos aqueles problemas que eu relatei para vocês, que a gente acaba causando lá quando a gente tem aqueles problemas da raiz, tá bom? Então, a gente conversou já sobre bronquite, dores reumáticas. Dani, fantástico para dores reumáticas, tá? Dor de forma geral, artrite reumatoide, que tá totalmente ligada ao sistema imunológico também. Então, para dores reumáticas, artrite reumatoide, como que a gente vai ajudar nesse tratamento? Tanto no suporte imunológico do paciente,
tá? Porque é uma desordem imunológica, né? Quanto na dor, quanto na inflamação que o paciente também tem, na questão psicológica desse paciente, porque eu tava a mesma coisa que a Marlene falou lá da fibromialgia e a depressão. Aquele paciente que tem dor reumática, que é muito intensa, que ela tem aquela artrite reumatoide, ela acaba deixando a dor afetar a parte psicológica. Afetando essa parte psicológica, a gente vai ter depressão, a gente vai, consequentemente, ter uma má alimentação, um distúrbio do sono e coisas do tipo. Então, a cannabis vai agir diretamente nessas dores reumáticas e indiretamente nessas outras questões que eu falei pra você, nas questões secundárias à doença inicial, tá bom? A Marlene falou, né, que perguntou do vitiligo, porque uma amiga tem, e quando ela passa por estresse, a imunidade cai e aparecem mais manchas. Vai agir só nessa parte mesmo imunológica que eu te falei, tá? Nos outros quesitos mesmo, aí é um pouquinho mais delicado, tá? Mas isso daí também tá relacionado. É o que eu falei pra vocês, na árvore da vida da gente, né, que é aquela árvore que eu disponibilizei a imagem pra vocês, qualquer estresse vai gerar doenças no paciente. Quais são as doenças que eu posso provocar no paciente devido a estresse? Doenças cardiovasculares, doenças imunológicas, desordens psicológicas. Então entra depressão, ansiedade, síndrome de burnout, né, que também é muito importante a gente conversar, que vai ter aí pra vocês. Já tá a publicação quentinha de síndrome burnout e a cannabis agindo, mas a gente também conversou na outra live sobre isso. O que mais que eu posso ter? Os processos alérgicos, tá? Então entra toda essa questão dermatológica também, tá, Marlene? Vou acabar gerando aí resposta em todos esses sistemas, tá? Adoçante, corta o efeito também? Sim, industrializado, tá? Passou por uma fábrica, a gente acaba tendo diminuição do efeito, tá? Marlene, seria ideal, então, uma alimentação natural para os pets quando está em tratamento com cannabis? Sim, tá? Todos os meus pacientes que entram no consultório, que vão iniciar um tratamento com cannabis, eu sempre falo da importância de uma alimentação natural, tá? Mas isso não é somente quando a gente tá falando de medicina canabinoide. O dermatologista que tá atendendo aquela atopia de pele, ele também vai te falar da alimentação natural. O oncologista, que você for levar o seu pet, ele também vai falar da importância da alimentação natural, tá? Então, na medicina canabinoide não ia ser diferente. Gente, lembrando, né, que eu não tô tentando induzir ninguém a nada. Se você quer dar alimentação natural pro seu cãozinho, não é a sua comida. É uma alimentação feita por um nutricionista veterinário, tá bom? Que vai conseguir suprir todas as carências do paciente. Então, sim, Marlene, peço para todos os pacientes entrarem com alimentação natural. Mas eu entendo totalmente que cada um tem sua rotina, que é muito corrido. Eu não consigo fazer alimentação natural pros meus animais, porque é difícil. Então também eu não julgo o proprietário que não consegue fazer. Ah, mas ele vai comer ração, vai ter efeito? Vai ter efeito da mesma forma, tá bom? Mas a gente vai precisar de uma maior dosagem de tratamento pra gente conseguir ter o efeito desejado, tá? Então assim, eu recebo tratamento de cannabis. Gente, quer potencializar efeito? Antes de tomar o óleo, chupa aquela manga, come aquela manga, que vai intensificar aqueles efeitos, tá? E corta industrializado, corta a alimentação, tá bom? A Mari falou, quero iniciar o tratamento com cannabis para fibromialgia, mas não dispenso um doce. Adoçante seria uma opção? O adoçante, ele também vai cortar o efeito da cannabis, tá? Você comer doce não significa que não vai ter efeito pra você.
vai ter efeito. Mas às vezes o que teria efeito com 5 gotas, você vai precisar de 7 gotas, digamos assim. Você vai ter efeitos, você só vai precisar de uma maior dosagem para você ter esses efeitos, tá? A Marlene mesmo aí é uma chocólatra, gosta bastante de doce e faz tratamento para fibromialgia com cannabis, né, Marlene? Já exposed aqui. Deixa eu ver a próxima. Eu e a Mari vamos ter que ficar na manga, sim. Chupa aquela manga, come aquela manga que é uma delícia, vai absorver o mirceno daquela manga e logo em seguida você vai tomar o óleo de cannabis. O seu THC que vai ter no óleo, ele vai passar mais fácil pela barreira hematoencefálica, que é uma barreira que a gente tem, né, no sistema nervoso central. E isso daí vai intensificar os efeitos do meu THC, tá? A Marlene aí. Não, aqui é exposed, Marlene. Vou expor todo mundo. Fica me denunciando. Tá bom, gente? Então esse foi o nosso papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do assunto. Acho que eu falei bastante. Se alguém ficou com alguma dúvida, meu direct, meu inbox tá totalmente aberto para vocês. É só mandar mensagem que eu vou falar aí com vocês, vou responder com o maior prazer, tá bom? Muito obrigada a todos que ficaram até aqui. A Stephanie aí é prova que precisa de uma alimentação saudável, né, Stephanie? Ela pega sempre no nosso pé quando a gente vai sair para comer. Ela sempre fica lá na nossa orelha, que não pode usar adoçante, que não pode usar açúcar, café natural, sem nada, impossível. Mas é isso daí, né, Esther? Olha lá. Obrigada, Gabi. Saudade, Dani. Um beijo. E eu encontro vocês na próxima live. E na próxima live nós vamos conversar sobre a cannabis nas doenças cardiovasculares, nos problemas cardiovasculares. Nath, você entrou na hora certa, hein? A Natália é cardiologista aí, ó. Minha vet cardiologista lá da clínica. Entrou na hora certa. Na próxima live vai ser totalmente focada em você o tema, hein? Tem que participar. E Marlene, é assim mesmo, um dia aprende. Gente, obrigada, viu? Eu vou fazer uma live no TikTok. Pode deixar, Dani. Vou providenciar isso daí. Ju, minha assistente, já anota aí pra gente já providenciar o TikTok, hein? Tá bom, gente? Obrigada por ficar até aqui. Um beijo pra todos vocês. Obrigada por terem ficado até agora. Dona Neide, beijão. Tchau, gente. Até a próxima.